Caros irmãos e amigos, estamos iniciando o nosso programa Conhecendo Sua Fé, na alegria de anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, que neste mês da Bíblia nos enriquece, nos conforta e nos compromete. Nosso Senhor não brinca conosco e sua missão é nos comprometer consigo e com os outros. O Senhor Jesus é o compromisso vivente de Deus Pai, o imenso dom do compromisso do Pai conosco. O nosso Deus é um Deus comprometido que pede compromissos e pede comprometidos também. E você, é comprometido ou não? Eis então a questão do nosso programa deste fim de semana. Que Deus abençoe vocês e a liturgia da palavra de Deus anime nossas comunidades, nossas leituras orantes da palavra, aqueça o nosso coração para que possamos dar uma resposta de compromisso a nosso Senhor. Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para a nossa comunidade? Quem é Jesus para a nossa paróquia, para o nosso movimento, para o nosso serviço? Quem é Jesus para a nossa família? Quem é Jesus para o Brasil? Quem é Jesus para o nosso mundo? A nossa igreja? Eis, grandes perguntas merecem boas respostas. A tua resposta. Eu te desejo todo bem, sou o Padre Aldo Fernandes, pároco em Viseu, na Diocese de Bragança do Pará, e contigo quero compartilhar a riqueza da Palavra de Deus, deste 24º domingo do tempo comum, no mês da Bíblia. Tudo de bom? Vem comigo. Então vamos ouvir a Palavra de Deus. A primeira leitura está no livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 5 a 9a. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Temos neste texto o poema do servo sofredor de Javé. Nós temos ocasião anual de encontrar com esse texto, particularmente no contexto da Semana Santa. Sim, esta é a primeira leitura da missa da Quarta-feira Santa todo ano. Ela é precedida de outros 2 momentos do mesmo poema, do servo sofredor de Javé, que estão no mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 42 e no capítulo 49. A quarta parte deste poema está nos capítulos 52, 12 a 53, 13. As 2 primeiras partes, no 42 e 49, há uma caracterização deste personagem misterioso, que é o próprio profeta, que é o povo de Israel, dentro dos vários povos, como luz para as nações, como comprometido com Javé e correspondente à vocação, ao seu chamado, e também missionário de Javé no meio das nações. Este personagem, caracterizado assim, evoca prefigurativamente o próprio Filho de Deus, Jesus, e aqueles que no Filho se tornarão filhos pelo batismo, que são os seguidores, os discípulos de Jesus. Portanto, Isaías estava falando
profeticamente de Jesus, mas também de toda a igreja que nasce do mistério de Cristo. Estava falando, em última análise, de mim, de ti, de nós, que somos também servos de Javé, servos dentro da família do povo de Deus. Servo, em latim, se diz famulus, e família é um conjunto de fámulos, de servos, um sistema de servidores. Jesus é o servo sofredor de Javé, é o servo filho, é o servo mestre, é o servo glorificado pela sua fidelidade ao Pai. Neste texto, a terceira parte do poema, como também no quarto, aqui o autor encaminha o servo para o cumprimento da sua missão. A missão do servo será redentora. Pelo sofrimento, o servo vai salvar o povo de Deus, carregando sobre si as suas dores, os seus pecados. É um servo obediente e livre, altamente transcendente, que domina o próprio sofrer, domina a dor. Não tem medo de oferecer as costas para lhe baterem ou as faces para lhe arrancarem a barba. Ele não desvia o rosto de bofetões e cusparadas. Por quê? Porque sabe que tem diante de si a Deus como seu auxiliador. O seu auxílio vem do Senhor. Sim, por 2 vezes ele diz: Deus é o meu auxiliador. Quem me vai condenar? Quem me vai rechaçar? Esta é a postura requerida, necessária, suficiente do crente, minha e tua, em todos os momentos da nossa vida, exigente e dura. A nossa vocação e missão imporão a cada um de nós desafios muito grandes, que nos precedem, que nos superam, que nos sucedem. Nosso Senhor estará esperando de nós exatamente esta atitude daquele servo poético, mas, sobretudo, a atitude de Jesus, servo obediente do Pai, servo redentor e glorificado no sofrimento, servo quenótico e servo Kyrios, servo Senhor, soberano, e também o servo que segue Jesus como discípulo hoje. Peçamos a Nosso Senhor de tirar de nós todo medo, toda covardia, toda fraude, todo tipo de impureza, de disfarçatez, de cinismo, de pacto com a corrupção, com a mentira, com a devassidão, com tudo aquilo que nos escraviza aos anticristos do nosso tempo, o poder e o dinheiro, dentro e fora da igreja e das igrejas, que escandaliza, que envergonha, que faz ladrões, sim, ladrões em todas as instâncias onde quer que uma pessoa sirva como servo a este império e ao domínio do poder e do dinheiro como anticristo e antirreinos. Nós queremos responder ao Senhor como o servo sofredor de Javé, como o servo que está diante do Senhor impávido, está incólume, nada lhe perturba, nada lhe amedronta, nada lhe turba, porque o Senhor é o seu auxiliador. Nada lhe derruba, incólume, invicto, já é um servo sofredor vencedor. Em Cristo somos mais que vencedores, e é assim que queremos nos manter para enfrentar todo dia as grandes lutas que nosso compromisso batismal, crismal, eucarístico com o Senhor nos impõe. Meu irmão, minha irmã, espero ter lhe ajudado. Peça a Nosso Senhor o afeiçoamento deste servo a você e a mim. Afeiçoar-se a este servo
que nós tenhamos as feições dele, que a sua face plasme a nossa, que eu tenha na minha a cara de Cristo Jesus, que eu tenha no meu corpo a resistência do corpo de Cristo Jesus, que eu tenha dentro do peito o coração de Jesus, que eu tenha em mim a psicologia e a alma, o ânimo, o Espírito de Jesus Cristo. Eis meu desejo para você. Nós ficamos por aqui, vamos curtir a boa música católica agora. Daqui a pouquinho, a segunda parte do nosso programa de hoje, com o Salmo responsorial da missa deste 24º domingo do tempo comum, com o refrão: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Fica aí, um abraço e até logo. Nós estamos de volta com o nosso programa Conhecendo Sua Fé. Eu sou seu irmão, Padre Aldo Fernandes. Peço tua bênção, que me faz tanto bem, tua oração, tua prece por mim, também te asseguro a minha. Eu rezo. Eu estou na capela da Casa Paroquial de Viseu. Estou diante do sacrário, diante da imagem de São José, da Virgem Maria, de Santa Teresinha, do crucifixo. Sinais que me colocam em contato com o próprio céu, o céu na terra. Eu tenho a capela da Casa Paroquial como o QG, o quartel-general da paróquia, e aqui é o ponto onde o céu toca a terra para mim. Sim, eu quero ser este ponto de encontro entre a paróquia e o próprio Cristo. A paróquia é dele e eu sou servo. Não sou mais que isso, nem quero ser. Que o Senhor, então, me leve, me conduza, me instrua, me ajude. É Ele o meu auxiliador. E então assumo, acolho todas as disposições que há pouco vimos na primeira leitura da missa deste 24º domingo do tempo comum, quando ouvimos o servo sofredor de Javé, no capítulo 50 do livro do profeta Isaías, fazer aquelas belas declarações. O Senhor é o meu auxiliador. Nada poderá me abalar. Nada vai me derrubar. Diga isso. Vá à igreja. Vá à capela. Diga isso de onde você estiver agora, do seu quarto, da sua cama, da sua rede. Onde quer que você se encontre, aflito ou sossegado, rezando ou não. Já que me escuta, repita comigo: o Senhor é o meu auxiliador. Nada poderá me derrotar, ninguém vai me condenar. O Senhor é o meu auxiliador. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Agora, com a segunda parte do nosso programa, nós vamos ouvir o Salmo 114. É o Salmo responsorial que ecoa os sentimentos colocados na primeira leitura. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Primeira estrofe. Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido, no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Segunda estrofe. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Terceira estrofe. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Quarta estrofe. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço.
andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Nós temos então, neste salmo, o texto que faz ecoar os sentimentos, declarações, o ambiente do servo sofredor de Javé que contemplamos como comprometido, pessoa comprometida com o Senhor que lhe auxilia. O servo quer o que o Senhor quiser dele, abraça e corresponde positivamente àquilo que o Senhor lhe propuser. Este servo recorda muito a Virgem Maria, no seu sim em Nazaré. Sim, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo volta para o céu para dizer a Deus o recado de Maria. Nós também percebemos isso em Jesus. A carta aos Hebreus canta o sim de Jesus. Mesmo entre lágrimas, Jesus aprendeu o que é a obediência, ab audire, dizer sim, porque é o servo ouvinte, o servo discípulo. Ele é o discípulo do Pai, para ouvir e fazer a sua vontade. Os discípulos de Jesus experimentaram isso. Quiseram se comprometer com Ele. Responderam, deixaram tudo, a barca e os pais, as famílias, correndo atrás de Jesus, ouvir a sua palavra, para se tornarem apóstolos, discípulos missionários, como diz o documento de Aparecida acerca do sujeito eclesial atualmente. Nós também, pelo batismo, pela Eucaristia, pela Crisma, quisemos dizer ao Senhor sim, e até o confirmamos com a nossa vocação sacerdotal, ou a nossa vocação religiosa, ou matrimonial. Quisemos nos comprometer, porque a vida pede compromisso, é muito séria para não tê-lo. Mas também todas as profissões abraçadas pelos mais variados tipos de servidores, hão de dizer sim a Deus, deixando o mundo melhor. É por isso que condenamos qualquer vilipêndio, qualquer aviltamento, qualquer lesão, ataque, negacionismo aos compromissos de nossos governantes, de nossos políticos, porque eles devem, sim, fazer jus ao juramento que fizeram para o serviço à nossa gente, ao cumprimento e à observação da Constituição Federal. Não estamos felizes, antes estamos muito decepcionados com um governo que provoca desarmonia entre os seus pares, os seus poderes, os poderes constituídos legalmente e que harmoniosamente devem produzir o bem-estar do nosso povo e não o seu mal-estar, sua morte. Queremos um governo que promova a vida, não um governo que promova a morte. Deploramos e negamos, e não elegeremos mais um governo que promova a morte. Sim, o povo de Deus deve declarar tranquilamente e deve dizer não à morte e a todos aqueles que a promovem. Não queremos morrer, queremos viver. E nos opomos declaradamente a toda pessoa que serve ao Deus da morte. Aqueles que têm Deus na boca e Deus acima de tudo, para poder promover a morte, já estão mortos para nós, já morreram. São governantes mortos, cancerosos e cancerígenos, que promovem a morte. Nós nos colocamos do lado da vida, dos viventes, sobretudo daqueles cuja vida foi tão prejudicada por aqueles que promovem a morte para sugarem dos mortais os recursos para viverem locupletadamente e tão bem. Poucos com muito, o muito que tiraram de muitos, e muitos sem nada,
porque perderam o suficiente para os que lhes roubaram os direitos e os haveres. Nós queremos então proclamar que andaremos na presença do Senhor, de Deus, do Deus que nos conduz à terra dos viventes, dos vivos, da vida. Sim, queremos fazer uma nação que não tenha mais mortos e pessoas capazes de matar os outros, genocidas, imorais, despreparados, incompetentes, atacadores, selvagens, políticos selvagens, destruidores da felicidade da nação. Não votaremos mais nestas pessoas. Queremos eleger pessoas que demonstrem com a vida, não com o discurso palanqueiro, mas com a vida, que são capazes de dar até a própria vida, para que todos tenham vida plena. Nos colocamos do lado do nosso Deus, do Deus da vida. Andaremos na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Nós ficamos por aqui, daqui a pouquinho vamos para a terceira parte do nosso programa de hoje, ouvindo São Tiago, no capítulo 2, versículos de 14 a 18. Um abraço, obrigado pela audiência, vamos curtir juntos a boa música católica que vem aí e daqui a pouquinho a gente se encontra de novo. Estamos de volta com o nosso programa Conhecendo Sua Fé. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, pároco na cidade de Viseu, na Diocese de Bragança do Pará. E com muita alegria, através do nosso sistema de comunicação da nossa Diocese, nós anunciamos o Evangelho, experimentando uma alegria que nos dá prazer. Agradeço ao nosso Senhor pelo compartilhamento da Palavra de Deus. E como no mundo da mídia tudo se comunica, não é? Se compartilha, se curte, se comenta, eu também quero fazer isso com a Palavra de Deus. Eu quero curtir, compartilhar e comentar. Fazer isso com a Palavra, exatamente para te dar aquilo que recebo. Transmitir, tradição, transmitir o que recebi. Por isso, com muita alegria, espero chegue ao teu coração a bênção, a paz da Palavra. A Palavra de Deus forma Cristo em nós. Neste mês da Bíblia, em 2021, a Igreja no Brasil, como há 50 anos tem feito, nos convida a ler a carta aos Gálatas. Gálatas 4,19, Paulo diz aos cristãos da região da Galácia, daquelas comunidades, que ele sofre como que em dores de parto até que Cristo se forme nos Gálatas, até que Cristo se forme em vós. Nós também queremos assumir esta missão de compromisso missionário e evangelizador, até que Cristo se forme nas pessoas, nas crianças, nos jovens, nos nossos vocacionados, nos pais, nos casais, nos viúvos e viúvas, nos doentes, naqueles que estão afastados da nossa comunidade eclesial, mas também naqueles que estão comprometidos e que estão perseverando na oração, na Eucaristia, na obediência da fé, na escuta dos ensinamentos da Igreja, na comunhão com o nosso bispo, nossos padres, nossos religiosos e religiosas. Nós queremos então que Cristo se forme pouco a pouco em todos. Este programa é para isso, para dar um pouco de nós até que Cristo se forme em vós. Gálatas 4,19, uma das chaves para a leitura deste livro maravilhoso, com 5 capítulos que te convido a tomar na mão. Abre tua Bíblia e aproveita este mês da Bíblia para ler a carta de Paulo aos Gálatas, tá bom? Mas agora vamos para a terceira parte do nosso programa, que nos convida a ouvir a segunda leitura da missa deste 24º domingo do tempo comum. E ela vem de uma carta católica, a chamada Carta de Tiago. Tiago era bispo de Jerusalém, era irmão de São João, e então a Tiago é confiada uma comunidade de pessoas que estão aprendendo a ser cristãos. E Tiago tem a tarefa de colocar terra a terra, os pés no chão,
de todos para o seguimento de Jesus de Nazaré. O comprometimento com Jesus tem que ter a altura do comprometimento dele para conosco, para com a gente. E é o que Tiago faz. Tiago não admite fantasias, poemas. Ele não pinta de outras cores a vida da comunidade. Ele não admite acepção de pessoas, desaconselha qualquer discriminação, rechaça isso, condena. E também, a nível de ética cristã, não admite divórcio entre a fé e a prática, a fé e a vida, a fé e as obras. Tiago não suporta, não tolera uma liturgia que fique no altar, na igreja, nas paredes do templo. Tiago quer mesmo que a liturgia seja o que ela é, leiturgia. E leiturgia, do grego, que dá liturgia em português, é serviço. Há uma liturgia do governo, uma liturgia dos ritos, a ritualística litúrgica do serviço dos gabinetes, dos prefeitos, dos governadores, do império. Há uma liturgia, uma ritualística do serviço da comunidade. Sim, do serviço de culto a Deus e do serviço do culto aos irmãos. Se o culto a Deus é culto latrêutico, é culto de latria, de adoração, de veneração, de amizade profunda, de entrega filial, o culto aos nossos irmãos é culto vital, é culto de dar a vida, é culto crístico, é culto pascal, é culto amoroso, oblativo, é oblação, é oferecimento de si, os nossos próprios corpos colocados ao serviço dos outros, nosso suor, nossas lágrimas, às vezes o nosso sangue, nossa saúde, nosso tempo, nosso tudo, nossa sabedoria, nossos estudos, nossos instrumentos, nossas casas, nossa comida, nosso dinheiro. Sim, este é o culto que agrada a Deus, esta é a liturgia vivenciada. É isso que Tiago quer colocar como ethos, como modus vivendi, como maneira de viver dos cristãos em Jerusalém, para tornar Jerusalém um ícone da igreja para o mundo todo. Está claro, é de Jerusalém que a missão vai partir e vai para a Samaria, para a Galileia, até os confins do mundo, como o próprio Jesus mandou. Vamos ouvir então São Tiago? Vamos lá. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, e ainda comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que texto, hein? É um texto que balança a gente, que questiona a minha vida de padre. Tiago me põe em crise, me leva a uma autocrítica. Sim, eu, padre, o que tenho? A fé e as obras? Ou só a fé propagada? Quais são as minhas obras tradutoras da minha fé? Qual é a prática de vida que em mim diz da minha fé? E quais são as práticas da minha vida que desdizem ou desdenham da fé que eu professo e celebro? Parece que a fé parte do encontro com o Senhor como uma resposta vocacional
e tem uma devolutiva e uma resolutividade objetiva em pessoas com fome, sem roupa. Sim, tem sempre alguém assim perto de nós. Ou em caráter mais espiritual, moral, ou horas em caráter mais tépido, de corpo, de materiais mesmo. Tem pessoas que não vestem o que vestimos, não conseguem comer a quantidade necessária que nós temos, não tem como provisionar nada disso. Sim, todos somos pobres, todos temos compromissos financeiros, todos temos boletos a pagar, todos nós temos compromissos. Temos também fontes, temos rendas, alguma renda todos nós temos, tem que ter. Temos como fazer. Tem uns, porém, que têm menos e não chegam a alcançar o suficiente. Vivem em desigualdade. A grande desigualdade social brasileira tem levado o tempo todo a gente a fazer a pergunta: de que adianta? De que adianta alguém dizer que tem a fé, mas não tem as obras? De que adianta dizer que o país é tão rico se tem tanta gente faminta, miserável, sem lugar para viver com dignidade? De que adianta dizer que o país é tão católico, é tão cheio de fé, se não tem uma prática de amparo para os seus filhos? Que nação é essa? É mãe ou é madrasta? Perversa. O que somos para os outros? Filhos de Deus ou filhos da outra? O que nós somos? Irmãos ou inimigos? O que temos? Prática ou somente uma fé vazia e estéril? Eu me ponho em penitência e quero com essa palavra refletir. Espero que lhe ajude, tá bom? Então fique com Deus. Vamos ouvir a boa música católica agora e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje com o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. Até logo. De volta com o nosso programa Conhecendo Sua Fé na sua última parte. Esta é a culminância do nosso programa, porque é o comentário sobre o Evangelho que vamos ouvir. Neste 24º domingo do tempo comum, ouviremos o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos de 27 a 35. Vamos ouvir então? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pronto, chegamos então na mesa da palavra, ao prato de excelência.
Se tivemos então na primeira leitura Isaías, que nos propunha uma prefiguração de Jesus de Nazaré como servo animado, disposto, capaz de se comprometer com a vontade do Pai em plenitude. E se tivemos nos textos do Salmo, com o salmista no Salmo 114, a certeza de que o Senhor, que é o seu auxiliador, vai lhe fazer andar na sua presença, conduzindo-o para a terra dos viventes, temos esta vida traduzida na comunidade de Jerusalém pelo apóstolo Tiago, na terceira leitura, como alguém que traduz a sua fé em Jesus Cristo nas obras que pratica. Sim, sua fé não é em vão e não é poesia. Sua fé não é romance. A fé de Tiago e da comunidade que ele dirige há de traduzir-se em obras para não morrer. Uma fé que fica só no templo, na liturgia, na reza, é morta. Não mexe e não modifica nada, não converte ninguém. A obra é o crédito obtido da fé para melhorar o mundo e dá-lo como presente bom ao Senhor. Agora nós temos então o compromisso. O evangelho que nós ouvimos tem 3 partes. No primeiro, Jesus está em Cesareia de Filipe e faz uma pesquisa entre os seus discípulos, querendo saber o que é dito por aí a seu respeito. De fato, ele é aquilo que o povo diz, em caráter absoluto e pleno. Ele é, sim, o novo João Batista, o novo Elias. Ele é o profeta escatológico do Pai. E Pedro resume tudo isso, colocando em Jesus o título honorífico de Messias. O Messias é Jesus Cristo. Ele é o ungido, o esperado, o prometido, o comprometido. Ele é o compromisso do Eterno Pai com a humanidade. Ele é o Shalom de Deus, o Amém de Deus, o Sim de Deus. Nasceu de um outro sim, do sim do Pai e da Mãe, do Pai do céu que se comprometeu conosco, da Mãe do céu que se comprometeu com Deus e com a humanidade, de Maria. Jesus é o excelente sim de Deus e da Virgem Maria para nós. É um sim para nós. A segunda parte é que a resposta de Pedro foi proibida severamente, um advérbio de modo e de intensidade, porque esta fé professada precisa de prática. Não basta que ela fique efusiva, proclamada assim, e nisso fique. Não. Essa é a primeira parte. Proibir que uma fé prevaleça sem compromisso. Depois, a segunda parte, Jesus começa a dizer que a sua missão de servo sofredor de Javé vai começar agora. Agora vai se revelar a plenitude do seu compromisso com o Pai. Ele vai sofrer, ele vai morrer e vai ressuscitar no terceiro dia. Ele vai ser envergonhado, batido, derrubado, aparentemente. Sim, ele vai se tornar a oblação de Deus, o amor de Deus derramado sobre a terra. Seu sangue será derramado. O mártir, a testemunha de Deus, é o Filho, é o Cristo, é o Messias, o ungido, o servo sofredor de Javé. Isso ele dizia abertamente. É o antônimo de proibir severamente, de falar nisso. Agora Jesus diz abertamente, ensinava abertamente isso. Outro advérbio de modo e de intensidade. É para dizer a todos o quem é Jesus, exatamente para que todos se comprometam com este Jesus. Com este Jesus que traduz na vida aquela messianidade que ele traz do Pai como serviço, como servo, como doador de vida. Ora, quando Pedro vê Jesus falar assim, repreende Jesus,
E Jesus, que não se deixa vencer por bagatelas, por balelas, repreende severamente a Pedro. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens? Os homens gostam de show, os homens não gostam de compromisso, os homens sem Deus não gostam de Deus, não gostam do que Deus gosta, não querem o que Deus quer. Eu quero homens de Deus, que se alinhem com Deus, com o Deus verdadeiro, não com o Deus falso, morto. Este Deus sem compromisso é um Deus morto, é um Deus objeto, é um amuleto, é morto. O meu Pai é Deus vivo que dá vida e eu sou a vida divina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tu deves aprender isso. Vai para longe com estas ideias. Tu não pensas, tu não tens a mente, tu não tens a mentalidade de Deus. Tu tens a mentalidade de uma humanidade carente de divindade. Tu deves aprender. Tu passarás por aquilo que eu te ensino. E ensinava isso abertamente. Vai aprender, Pedro. Tu és um analfabeto, tu és um ignorante. Tu deverás passar pela cruz também, e passará. A terceira parte do evangelho que ouvimos, Jesus chama a multidão com os seus discípulos e diz: se alguém quer aprender, quer me seguir, quer pôr em prática a sua fé, quer traduzir a sua fé em obras, como dirá São Tiago, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O discipulado é tomar a cruz de cada dia, renunciando-se a si mesmo, renunciando ao próprio egoísmo, aos próprios gostos, é sair de si, uma igreja em saída, renunciando à autorreferencialidade de alguém que só aponta o dedo para si e se põe como medida de todas as coisas, como o bonzão, o gostosão, o bonitão, o sabidão, o poderoso. A esse tipo Deus tira do trono e derruba e eleva os humildes. Jesus crucificado será o humilde elevado. Tu crucificado, tu crucificada, serás o humilde, a humilde glorificada. Então, quem fizer assim, que quiser salvar a sua vida, haverá de perder alguma coisa, haverá de perder até a própria vida, mas vai salvá-la. Quem se preservar e se poupar, quem se economizar, quem se reservar, vai perder tudo. De que adianta? É melhor então dar-se, ser dom, ser graça, ser caritas, ser caridade, ser eucarístico, ser eucaristizado. Uma existência eucaristizada. Nós celebramos a Eucaristia para isso, para comungar no compromisso de Jesus Cristo com o Pai, para dar a nossa vida pelos outros. E depois da missa, a missio. Depois da missa, a missão. A missão será dar a vida pelos outros em quem o Senhor nos espera, porque reside neles. Nós agradecemos a nosso Senhor por este programa e pela sua audiência. Compartilhe isso com todos os que puder. Envie para todos. Que o Senhor lhe abençoe, lhe guarde e lhe comprometa, com uma fé que se traduz todo dia em muitas e belas obras. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém.